Mais uma vez eles vão entender, os moradores do Egito vão entender, eles vão entender, paizinho, mas nós estamos tratando dos anjos arrependidos, porque no Egito tem muitos moradores, o Egito é lotado de moradores, mas nós sabemos que não tem, que tem os moradores que não pertencem ao Senhor, tem os moradores que não tem nada a ver com o Senhor, eles são apenas da parte da invasão, eles são os invasores, mas nós sabemos que tem a parte dos anjos arrependidos, os anjos arrependidos, que estão envolvidos com os moradores do Egito, até o último fio de cabelo das suas cabeças. Mas o Senhor veio, papai, o Senhor veio para desviar esses cabelos, para fazer essa separação, para mostrar para eles quem é Faraó e quem é o Senhor. E aquilo que o Senhor fez, Faraó não pode desfazer. E aquilo que o Senhor faz, Faraó não pode desfazer. Para ser provado que é o Senhor, quem é o Senhor, e quem manda nesse mundo, e quem resolve nessa terra, e quem veio mandar, e quem veio resolver, e quem veio fazer. Papai querido, que os anjos arrependidos abram os olhos dessa vez, que os anjos arrependidos abram os olhos dessa vez, que eles não deixem ser lesados pelos anjos caídos, que eles não deixem ser iludidos pelos anjos caídos, que eles vêm, paizinho, com o negócio de queimada. Quando o fogo cai, eles vêm com o negócio de queimada, porque o tempo está seco. Mas agora, papai querido, o fogo caiu lá para cima, onde não tem nada seco, aonde exatamente é uma geada, tudo é gelo. Papai querido, maravilhoso, não deixa os anjos arrependidos envolver com essas conversas de anjo caído, que tem resposta para o tempo, tem resposta para o vento, tem resposta para o céu, eles têm resposta para tudo, eles são os sabe tudo. Mas agora, papai querido, os próprios sabem tudo, não vai saber mais nada, porque eles vão ficar confusos, eles vão ficar perturbados, correndo de um lado para o outro, porque eles não vão mais ter resposta. Papai querido, o Senhor lembra dos sábios de Faraó, quando o Senhor veio com as pragas, eles também seguiram enganando, mostrando que os sábios de Faraó também conseguia fazer algumas coisas que Moisés fez. Mas chegou uma hora, paizinho, que eles não conseguiam mais fazer o que Moisés fez. E aí, paizinho, quando eles não conseguiram mais fazer o que Moisés fez, a coisa só ficou feia pro lado deles. A coisa só ficou negra pro lado deles. A coisa só foi arruinando cada dia mais, cada hora mais. E os sábios não podiam fazer mais nada. E os sábios não sabiam mais de nada. Os sábios não estavam mais no comando. Os sábios não estavam mais no controle. Os sábios estavam tão perdidos que eles não sabiam nem para onde ia. Papai, maravilhoso. Agora o Senhor vem de novo, papai. Agora o Senhor vem de novo, papai. Confundiu os sábios do Egito. O Senhor vem de novo confundir os sábios do Egito. Paizinho, vem confundir eles. Vem mostrar para eles quem manda. Vem mostrar para eles quem está no comando. Vem mostrar para eles quem está no controle de tudo. Vem, papai querido, fechar a boca deles, para que eles não tenham mais resposta, eles não tenham mais comando, eles não tenham mais direção, eles não tenham mais rumo, eles fiquem desnorteados, eles não sabem mais onde fica o norte, onde fica o sul, onde fica o leste, eles fiquem exatamente perdidos, desorientados, sem saber mais de nada. Papai querido, maravilhoso, papai querido, maravilhoso, todos esses sábios, todos esses entendidos, todos esses cheios de conhecimento,
esses sabedores de coisas, que os anjos arrependidos correm atrás para ouvir, corre atrás para encontrar resposta, corre atrás para saber o que está acontecendo. Papai querido, que eles não achem mais resposta, que eles não achem mais resposta, que eles não tenham mais resposta, porque os sábios do Egito estão confusos, os sábios do Egito estão perturbados, os sábios do Egito não sabem mais de nada, não tem mais nada a dizer, não tem mais nada a fazer, não tem mais nada a dizer, não sabe mais o que fazer. Papai querido, maravilhoso, eles querem ocultar o arrebatamento, eles querem ocultar o que o Senhor está fazendo, eles querem camuflar tudo, eles querem dispersar os anjos arrependidos, a ficar interessado a ver outras coisas que não comprometa. Eles têm um raciocínio, um discernimento de querer saber o que está acontecendo. Então eles estão, papai querido, desviando o foco de tudo, tirando o foco de tudo, para que os anjos arrependidos fiquem sem direção, fiquem sem rumo, fiquem desorientados, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que vai acontecer. Porque, papai querido, vai acontecer sim. O Senhor vai sacudir o Egito, o Senhor vai abalar o Egito, o Senhor vai mais uma vez vir no Egito, e não há sábio do Egito que possa impedir. Não há sábio do Egito que vai ter uma resposta para a manifestação do Senhor, para a visita do Senhor no Egito. Papai maravilhoso, papai maravilhoso, não deixe os anjos arrependidos ficar dormindo, não deixa eles ficarem de olhos fechados, não deixa eles continuarem as suas vidas, ignorando tudo, desprezando tudo, vivendo como se nada está acontecendo, correndo atrás dos seus próprios interesses, correndo atrás do que lhe interessa e lhe agrada, e não ter, papai, uma curiosidade, um alerta, um despertar, para poder se manterem informados, entender exatamente o que está acontecendo no Egito. Coisas horríveis estão acontecendo no Egito, coisas estranhas estão acontecendo no Egito, mas os anjos arrependidos, paizinho, eles não estão prestando atenção, eles não estão atentos aos acontecimentos, eles estão atentos aos fatos. Papai querido, acorda os anjos arrependidos, acorda os anjos arrependidos, abre os olhos dos anjos arrependidos, para que eles percebam, o Egito está diferente, o Egito não é mais o mesmo, Faraó não consegue mais sustentar o Egito está caindo, o Egito está desmoronando, e Faraó não vai conseguir manter o domínio, não vai conseguir manter o controle, porque o Senhor está vindo sobre o Egito, e o Senhor vindo sobre o Egito, o Senhor balança o Egito, o Senhor sacode o Egito, e o Egito dá sinais de que está sendo sacudido pelo Senhor. Papai querido, maravilhoso, acorde os anjos arrependidos, acorda eles, desperta eles, papai querido, maravilhoso, que eles tenham os olhos do entendimento abertos, eles tenham os olhos do entendimento iluminados, para eles prestarem atenção, para eles observarem, e eles não serem levados pelos sábios enganadores do Egito, pelos que vêm com histórias fantasiosas, criadas por eles mesmos, para enganar os anjos arrependidos. Papai querido, não deixe os anjos arrependidos com suas mentes lesadas, com suas mentes esquecidas, com suas mentes dominadas. Abre os olhos dos anjos arrependidos.
Ilumina o entendimento dos anjos arrependidos. Que eles entendam que o Egito não está normal. Eles percebam que o Egito não está normal. Que algo estranho está acontecendo no Egito. Coisas estranhas estão acontecendo no Egito. E é só um sinal. É só um alerta do que o Senhor vai fazer. E como o Senhor vai fazer. E quando o Senhor vai fazer. Mas o Senhor, papai, está despertando os anjos arrependidos. O Senhor está acordando os anjos arrependidos. O Senhor está alertando os anjos arrependidos. Então que eles venham acordar. Eles venham despertar. Eles venham entender que o mundo não está mais normal. Nada está normal. Que o mundo está, paizinho, sendo sacudido pelo Senhor, abalado pelo Senhor, para os anjos arrependidos acordar, os anjos arrependidos despertar, os anjos arrependidos entender o tempo, que o tempo é hora de buscar o Senhor, o tempo é hora de atentar para o Senhor, o tempo é hora de buscar na palavra do Senhor, conhecer o Senhor, ter uma resposta do Senhor, encontrar o Senhor, para o Senhor livrar das pragas que está por vir no Egito. Papai querido, maravilhoso, papai querido, bondoso, assim o Senhor encontra os anjos arrependidos, assim o Senhor encontra os anjos arrependidos, assim o Senhor faz que eles entendam, faz que eles percebam que o Egito está desmoronando, o Egito está sendo destruído, o fim do Egito está chegando. E isso tem a ver com a vinda do Senhor. Isso tem a ver com a aproximação do Senhor. Isso tem a ver com o Senhor chegando para resolver com o Egito, para resolver com essa terra, para resolver com os moradores da terra, para resolver com os anjos arrependidos. Porque o Senhor não tem mais nada com os anjos caídos. O Senhor não tem mais nada com os demônios que nascem em corpo de carne nessa terra. O Senhor não tem mais nada com eles. Eles fazem parte da rebelião. Os anjos que caíram da posição de anjos e viraram demônios. E eles nascem na terra. E eles têm um corpo igual ao nosso. Eles caminham como nós. Eles falam como nós. Eles vivem como nós. Eles têm uma casa. Eles têm uma família. Eles trabalham. Eles vivem como pessoas normais, mas tem uma diferença no corpo deles. Eles não é um anjo arrependido. Eles não é uma alma vivente. Eles são um demônio. Eles não é alma vivente, é um demônio. Não tem consciência. Não é uma alma naquele corpo. É um demônio naquele corpo. Que simplesmente entrou naquele útero quando estava gerando aquele corpo. E ali aquele demônio entrou. E aquele demônio nasceu. Um bebê nessa terra. Sem diferença nenhuma de qualquer outro bebê. Que é um anjo arrependido naquele corpo. Assim eles nascem na terra. De uma gestação. De um parto normal. Assim eles vêm nesse mundo. Assim eles são gerados. Assim eles nascem. Assim eles são criança. Assim eles são adultos. Assim eles são jovens. Assim eles são velhos. E eles morrem. E eles mudam de corpos. E vai para outro corpo. Porque depois que eles nascem na terra, eles não precisam nascer de novo. Quando aquele corpo morre, ele só vai para outro corpo. É por isso que veio aquela questão da reencarnação. Porque o demônio viveu naquele corpo. Aquele corpo morreu. Ele passa para outro corpo. E ali ele dá sequência àquela vida. Que ele disse que ele reencarnou naquela pessoa. Ele nunca reencarnou. Ali é o mesmo demônio da vida velha daquele corpo que morreu. É assim que eles vivem na terra, enganando as pessoas, enganando os anjos arrependidos.
porque os demônios em corpo de carne que nascem nessa terra, eles nascem para servirem a Satanás como Deus no reino da ciência do bem e do mal. Aqui, este mundo, que é o reino de Satanás. Então, os anjos caídos nascem através de um corpo, de uma gestação aqui nesta terra, para eles servirem a Satanás, ter o anjo caído como Deus. É por isso que eles nascem. E foi por isso que Satanás trouxe a religião, para ele ser Deus. E os demônios em corpo de carne, que nasce em um nascimento normal, como qualquer anjo arrependido nasce nessa terra, nasce nesse mundo. Assim o anjo caído, o demônio da rebelião, que se rebelou contra o Eterno, que não se arrependeu no reino do Eterno, caiu da posição de anjo e virou demônio. É por isso que fala anjo caído, caiu da posição de anjo e virou demônio. E aqui eles nascem nessa terra, eles nascem nessa terra, eles vivem nessa terra, eles trabalham, eles têm negócio, eles têm comércio, eles estudam, eles fazem faculdade, eles são os melhores, eles são os que têm os melhores empregos, eles são os que têm as melhores profissões, eles são os que se vestem bem, moram na melhor casa, têm a melhor vida, eles são os que são do reino de Satanás. Então, Satanás recompensa eles com uma vida melhor. Os anjos arrependidos não têm vida boa nesse mundo, não têm vida melhor nesse mundo. Os anjos arrependidos não passam de escravo para eles, têm apenas os piores empregos, as piores vidas, as piores casas, vestem as piores roupas, os piores calçados. Eles não têm nome, eles não são ninguém, eles não têm representação alguma, porque o anjo caído não deixa o anjo arrependido ser ninguém nessa terra, ser nada nessa terra. O anjo arrependido só serve para ser escravo, para ser empregado dos anjos caídos. E os anjos caídos são os ricos, são os famosos, são os que têm boas casas, são os que vivem bem, têm uma vida boa. Eles são os melhores da terra. Eles são os melhores da terra, porque no reino de Satanás, ele vai honrar os anjos caídos, os demônios que caíram com ele na rebelião. Ele não vai dar lugar a um anjo arrependido. Eles têm anjo arrependido como traidores, que traíram eles, se voltaram para o Eterno, abandonaram eles, se arrependeram na reconciliação, quando o Eterno veio se reconciliar com eles. Os anjos arrependidos são para eles os traidores, que abandonaram eles, abandonaram o plano deles, do anjo caído, Lúcifer, ter um reino. Então os anjos arrependidos nasceram nessa terra com um único propósito, ser salvo, voltar para o reino do Eterno, porque fora a promessa de vida eterna que o Eterno trouxe para o anjo arrependido não tem mais nada nessa terra. Não tem mais nada nessa terra de vida boa, de qualidade de vida, de condições financeiras. Eles não têm nada. Quando o Satanás faz as suas festas, os seus shows, e amontoa aquele monte de gente que tem os anjos arrependidos pelo meio, é unicamente para tirar o dinheiro deles. É unicamente para tirar o dinheiro deles. Os anjos caídos unicamente se servem do dinheiro dos anjos arrependidos. E assim mesmo os anjos arrependidos trabalham com eles. E ainda eles tiram tudo do anjo arrependido. Porque tudo que o anjo arrependido tem é os anjos caídos que dá de volta em troca do dinheiro, do trabalho que eles trabalharam para os anjos caídos. Então, anjo arrependido não tem vantagem nesse mundo, não tem futuro nesse mundo, não tira vantagem desse mundo, porque toda a oportunidade boa, de uma vida
favorável, o Lúcifer vai dar para os seus anjos caídos, vai dar para os seus demônios, não vai dar para anjo arrependido. Anjo arrependido, unicamente que tem de bom é encontrar a palavra do Eterno e ser salvo. Salvo de quê? Do lago de fogo, que esses anjos caídos com Lúcifer, nesse reino, onde eles participam na carne do reino do anjo caído, vão ser todos lançados no lago de fogo. Então, o anjo arrependido que tiver no meio desse reino de Lúcifer, nesse meio dos anjos caídos, que nasceram nessa terra e tem um corpo semelhante ao corpo do anjo arrependido, do anjo caído. Se esse anjo arrependido ficar no meio deles, unicamente só vai herdar o lago de fogo, porque os anjos caídos não tem nada para dar um anjo arrependido. Só tem aproveitar do anjo arrependido, fazer do anjo arrependido o seu empregado, o seu escravo, porque unicamente quem vai ter condições nessa terra, no reino de Lúcifer, é os anjos caídos, os que participaram da rebelião com ele e não se arrependeram e morreram. Eles são a morte eterna. É por isso que eles serão lançados no lago de fogo, porque eles são a morte. Então, a única coisa que um anjo arrependido vai herdar de um anjo caído é o lago de fogo com eles. Mas nada além do lago de fogo com eles. Unicamente, o que o anjo arrependido tem nesse mundo é se voltar para a palavra, é aceitar a palavra, viver a palavra, para que assim ele consiga voltar para o reino do Eterno e os anjos caídos não levar ele para o lago de fogo. Porque tudo que os anjos caídos e Lúcifer faz nesse mundo de eventos, de festa, de shows, de jogos, de teatro, de música, de cultura, de lazer, tudo que eles fazem nessa terra, principalmente para os demônios, anjos caídos em um corpo, se divertirem e viverem no reino, o que eles têm para viver nessa terra, o que eles têm para desfrutar nessa terra. E os anjos arrependidos acompanham eles, seguir eles para o lago de fogo com eles. Então, quando os anjos caídos, eles fazem suas festas, eles fazem suas farras, eles fazem suas bebedeiras, eles seguem os seus jogadores, eles seguem os seus ídolos, eles assistem às suas novelas, eles assistem às suas séries, e eles seguem Satanás, fazendo tudo que Satanás traz de novidade na terra. Eles não estão fazendo uma única coisa, a não ser se divertirem, a não ser aproveitar o último respiro de vida que eles têm nessa terra através do corpo de carne, aproveitando uma vida na terra, aproveitando viver essa vida que ele nasceu naquele corpo, porque depois daquela morte, se o Lúcifer não permitir que ele passe para outro corpo, ele vai para o lago de fogo. Então o anjo caído em um corpo de carne, que está naquele corpo, a única coisa que ele tem para viver nessa terra é aquele momento, é aquela vida que ele está vivendo, é aquela situação que ele está realizando. E eles têm muito para viver, porque Lúcifer trouxe um mundo festivo, um mundo alegre, um mundo feliz, um mundo aonde são muitas festas, muitas diversões, muito entretenimento. Mas isso tudo é para os anjos caídos que servem a ele, fazer a vontade dele, obedecendo ele. O anjo caído
vivendo no reino dele, servindo a ele. E os anjos arrependidos não passam de penetra nesse mundo, onde nada é para eles, nada foi feito para eles. Simplesmente eles vão trabalhar, eles vão suar, para eles querer desfrutar, para eles querer viver o que os anjos caídos vivem. Então, para o anjo arrependido nessa terra, só existe a palavra do Eterno para libertar o anjo arrependido do meio dos anjos caídos, do meio dos demônios em carne, para não ser levado para o lago de fogo com eles. Unicamente é o propósito de um anjo arrependido nessa terra, escapar dos anjos caídos, escapar da companhia deles, escapar do envolvimento deles, escapar de andar com eles, fazer o que eles fazem. Mas como vai saber que é um anjo caído, é um demônio naquele corpo? A palavra faz separação. A palavra faz separação entre os demônios em corpo de carne e os anjos arrependidos. Um anjo arrependido se arrepende do seu pecado e vem obedecer a palavra. Um anjo caído, ele não quer nem saber da palavra. Ele não envolve com a palavra. Ele não quer envolvimento algum com a palavra. E ainda impede o anjo arrependido envolver. Então, a diferença de um anjo caído para um anjo arrependido é o arrependido, alma vivente, que está naquele corpo, uma alma vivente, envolve com a palavra do Eterno, aceita a salvação, aceita a vida eterna, aceita de obedecer a palavra, mesmo caído, mesmo levantando, mesmo com pouco entendimento, aceita a salvação, aceita a vida eterna. O anjo caído, o demônio naquele corpo, semelhante ao corpo de um anjo arrependido, não quer saber da palavra, não envolve com a palavra, não aceita a palavra e nem poderia aceitar. A palavra não tem salvação para ele, ele está condenado ao lago de fogo, então ele não tinha por que mesmo aceitar. Então ele não envolve com a palavra, ele não aceita, ele não concorda, jamais ele poderia obedecer, porque a palavra não é para salvar ele, é para salvar um anjo arrependido. Então ele não vai envolver e ele não aceita que quem está com ele envolve também. Porque o propósito dele é levar o anjo arrependido para o lago de fogo. Então, quando a palavra diz, ó mulher, sabe lá se salvará teu marido? Ó marido, sabe lá se salvará a tua mulher? É porque quem é casado com um anjo caído, desista. Ele nunca vai vir para a palavra. Ele nunca vai aceitar a palavra. Ele vai querer tirar o anjo arrependido da palavra. Então, o anjo caído, ele nunca vai aceitar a palavra. Porque a palavra não é para ele. E ele não tem o que aceitar. Porque a palavra não vai salvar ele. Então, o anjo caído, ele sabe que a palavra não é para ele. A salvação não é para ele. Então, ele não tem condição de aceitar, porque não é para ele aceitar mesmo. E unicamente o que ele vai fazer é impedir o anjo arrependido a aceitar para a sua salvação. E ele vai ficar no meio, criando problema. É por isso que a palavra diz que o incrédulo se aparte. Porque o incrédulo é o anjo caído que vai embora. Quando a pessoa se converte mesmo, e entende acerca da salvação, e quer mesmo a salvação, quer mesmo a vida eterna, o que o anjo caído vai fazer? Vai sair, vai embora. Ele vai embora, porque ele sabe que ele vai perder tempo com aquela pessoa. Porque aquele anjo arrependido, ele entendeu o chamado, ele entendeu a salvação, ele entendeu a vida eterna, ele entendeu a palavra, e ele se decidiu pela salvação, a vida eterna. Então, o anjo caído, o demônio naquele corpo, ele vai criar problema. Ele vai criar problema para o anjo arrependido abandonar a palavra
desistir da palavra. Mas quando o anjo arrependido, ele entende o propósito, ele entende acerca da obediência à palavra, ele entende acerca da salvação, então ele não vai obedecer o anjo caído, ele não vai fazer o que aquele demônio quer, e simplesmente quem vai pegar a mala e vai embora, quem vai acabar tudo, o anjo caído. Então, quem é o incrédulo? O anjo caído, porque ele não tinha possibilidade de acreditar para ser salvo, porque ele não tem salvação, ele não tem vida eterna. Então, quando o anjo caído ele se torna incrédulo, é porque ele não tem salvação, ele não tem vida eterna. Então, o anjo arrependido se converteu, é casado com o anjo caído, que o anjo caído vai pegar a mala. Mas ele vai lutar um pouco para tirar o anjo arrependido do caminho. Ele vai lutar um pouco para impedir o anjo arrependido de obedecer. E quando ele entender que o anjo arrependido não vai desobedecer, o anjo arrependido entendeu o propósito, o anjo arrependido quer ser salvo, então ele que pega a mala e vai embora. É por isso que a palavra deu essas duas passagens. Ó, mulher, sabe lá se salvará teu marido? Ó, marido, sabe lá se salvará tua mulher? E a palavra disse que o incrédulo que se aparte, porque o Eterno sabe dos demônios num corpo normal, um corpo comum, igual de qualquer pessoa caminhando na terra. E o Eterno sabe que aquele demônio naquele corpo, o Yahushua não morreu para salvar ele, porque a salvação dele seria no arrependimento, quando o Eterno chamou todos para fazer uma reconciliação, para se reconciliar com o Eterno, deixar o anjo caído e parar com aquela rebeldia, com aquela rebelião. E o anjo caído também, o Eterno chamou todos para parar com a rebeldia, para parar com a rebelião, para parar com o que eles estavam fazendo, colocando todos os anjos contra o Eterno, falando mal do Eterno, criticando o reino do Eterno. Então o Eterno chamou todos, o Eterno suportou com paciência, esperou com paciência que todos se arrependessem, que todos entendessem o que estava fazendo e voltassem atrás. Mas eles não fizeram, eles continuaram, e eles cresceram, e eles ficaram grandes. E a rebelião foi muito grande, até o ponto do Eterno se levantar para pôr um ponto final nessa rebelião. E o Eterno, quando se levantou, não se levantou para uma questão, não se levantou para uma contenda. O Eterno se levantou para a paz, para a comunhão, para uma reconciliação, para que eles se arrependessem e deixassem esse negócio de reino para lá e continuassem a paz no reino, assim como era, assim como estava, assim como o Eterno fez, o reino do bem. Para que o mal? Para que o mal? Quem queria o mal? Quem precisava do mal? Unicamente o Lúcifer, o anjo rebelde, era quem queria o mal. Mas os outros foi atrás dele. Os outros não se reconciliaram com o Eterno, não se arrependeram da rebelião, não se arrependeram da rebeldia. Então eles morreram, eles viraram a morte. E a parte que se arrependeu, quiseram a reconciliação com o Eterno. E eles iam nascer no jardim para se recuperar da rebelião. E lá no jardim, o anjo caído foi lá e passou a morte para Adão e Eva. E nasceram aqui na terra. E todos nasceram aqui na terra. Tanto os anjos arrependidos, que se arrependeram na rebelião, como os que não se arrependeram. Nasceram aqui na terra, em um corpo de carne igual ao de vocês, anjos arrependidos. Eles também nasceram aqui na terra. Eles também estão aqui na terra. E eles são igual a vocês, anjo arrependido. Eles casam, eles têm filho, eles têm família, eles são pessoas normais como outra qualquer. Unicamente é um demônio naquele corpo. A diferença é essa. E eles não estão aqui praticando maldade, fazendo maldade. Eles são apenas uma pessoa que tem uma família, mora numa casa, tem um emprego, sustenta seus filhos, sustenta sua esposa e eles vivem.
porque eles queriam uma vida diferente da vida do reino do Eterno. A parte, o mal, a ciência do mal, porque o bem já estava lá. Então o anjo caído queria o mal, a parte, o mal. Então eles são bonzinhos, eles vivem nas suas casas, eles são famílias normais, eles trabalham, estudam. Ninguém vai dizer que aquele corpo ali é um demônio. Ninguém vai dizer que naquele corpo ali tem um demônio. Mas, de repente, quando você percebe, um matou o outro, um traiu o outro, um caçou uma briga com o outro, quase matou o outro. Então, quando vocês veem coisas estranhas em famílias, coisas diferentes em famílias, acontecimentos que não são normais em família, é a manifestação deles. Porque eles são demônios. Por que um demônio vai ser bom? Porque um demônio, porque está vivendo em um corpo normal igual o de vocês, não vai deixar de ser demônio. Vai ser demônio sim, uma vez demônio, sempre demônio. Mas a necessidade deles não é viver aqui na terra se matando. É ter uma vida, é viver aqui na terra. É servir a Satanás. É viver no reino de Satanás. O reino do mal, porque não tem bem no reino dele, só tem mal. Essa outra palavra, bem, ciência do bem e do mal, é uma farsa, porque o próprio bem que ele faz é mal. Então aqui não existe bem e mal, aqui existe a farsa. O bem é mal e o mal é mal. Então eles vivem aqui no reino de Satanás, eles servem a Satanás, eles desfrutam de tudo que Satanás faz. Satanás inventou a bebida, eles bebem. Inventou o cigarro, eles fumam. Inventou a droga, eles usam. Inventou as bebedeiras, as farraiadas, eles bebem, eles dançam, eles farram. Satanás trouxe a traição, eles se traem. Trouxe o adultério, eles adulteram. Trouxe a prostituição, eles se prostituem. Eles não têm compromisso de serem pessoas que, logicamente, o compromisso seria obedecer a palavra do Eterno, porque quem põe ordem é a palavra, a decência é a palavra, a correção, a disciplina é a palavra, o princípio é a palavra. Então, no reino de Satanás, não tem palavra do Eterno. Tem a vida que eles querem viver, tem a forma que eles querem viver. E eles não têm regra, eles não têm disciplina, eles não têm responsabilidade em assumir nada. A única coisa que eles têm, mesmo de verdade, é viver, é desfrutar do reino de Satanás, é estar no reino de Satanás, desfrutando dessa vida na terra e obedecendo o que Satanás quer que eles façam. E qual é o propósito, o intuito deles nessa terra, com os anjos arrependidos? É unicamente levar o anjo arrependido para o lago de fogo. Então, eles são amigos do anjo arrependido, eles são gente boa com o anjo arrependido, eles tratam o anjo arrependido bem, eles chamam para suas farras, eles chamam para suas festas, eles chamam para suas comemorações, eles chamam para tudo. Tudo que é de Satanás, eles envolvem os anjos arrependidos. E os anjos arrependidos não têm compromisso com a palavra do Eterno, não tem regra, não tem decência, não tem ordem, não tem compromisso, não tem correção, não tem disciplina. Então eles ficam à mercê dos demônios. Esses que estão aqui na terra vivendo em um corpo que é semelhante ao corpo do anjo arrependido. Mas nunca um anjo caído vai chamar um anjo arrependido para estudar a palavra, para obedecer a palavra, para observar a vontade do Eterno, para fazer a vontade do Eterno, para buscar a salvação, a vida eterna. Nunca um demônio vai vir com uma conversa dessa. Nunca um anjo caído que está nesse corpo, que é um demônio, nunca vai vir com uma conversa de salvação, vida eterna. Vai chamar para religião, vai chamar para seguir uma imagem, vai chamar para seguir um ritual,
vai chamar para fazer qualquer tipo de situação para Satanás, mas nunca para a salvação, para a vida eterna. Então, o anjo caído Lúcifer trouxe as religiões, todas essas variedades de religiões que vocês veem, o Deus é Ele. Então, os anjos caídos, os demônios, que estão aqui nessa carne, esse corpo, eles vão para essas religiões. Eles vão. E lá eles cantam, lá eles choram, lá eles se emocionam, lá eles são sentimentais, lá eles fazem música, lá eles fazem o que eles quiserem, lá eles dizem que ora. Mas nada disso é para o eterno, porque eles foram cortados do eterno. Eles não têm parte com o eterno. Eles fazem tudo isso para o anjo caído Lúcifer. Eles cantam para ele, se emocionam com ele, choram com ele. Tudo é para o anjo caído Lúcifer, que eles chamam de Deus. E os anjos arrependidos vai do meio deles. E também tem Lúcifer como Deus, porque eles não conhecem o eterno, não conhecem a palavra do eterno. E eles não vivem buscando a salvação, buscando a vida eterna. Eles aprenderam com os anjos caídos e para os templos religiosos. Porque assim o Lúcifer queria que os anjos arrependidos acompanhassem os anjos caídos. Para onde eles fossem, os anjos arrependidos serem os seus companheiros, serem os que vão com eles. E o anjo arrependido, irracional, inconsciente, não tem condições de raciocinar, não tem condições de ter um raciocínio próprio, uma análise própria, tirar a sua própria conclusão. O anjo arrependido é uma vítima indefesa dos anjos caídos, porque os anjos caídos, eles fazem faculdade, eles se tornam professores, eles se tornam doutores, eles se tornam conhecedores de todo tipo de assunto, eles se tornam profissionais. Então, os anjos arrependidos, eles não são ninguém, eles não são nada, eles não têm faculdade, eles não têm conhecimento algum. Então, eles vivem na carência e dependência dos anjos caídos. E os anjos caídos vêm dizer tudo para eles. O que eles têm, o que eles não têm, o que deveria ter, o que está precisando, como faz, como não faz, se faz. Então, os anjos arrependidos têm os anjos caídos como seus instrutores, como os seus doutores, como os seus sábios instrutores. Mas os anjos arrependidos mesmo, eles são carentes de conhecimento, desprovidos de conhecimento, eles não têm nada, eles são vazios, simplesmente apenas cheios pelos anjos caídos, do conhecimento dos anjos caídos, do entendimento dos anjos caídos. Então, os anjos arrependidos não passam de alunos dos anjos caídos, porque os anjos caídos, eles têm conhecimento, eles escrevem livros, eles são professores, eles são doutores, eles são sábios, eles são instruídos, eles têm suas profissões para se tornar mestres, para se tornar doutores naquele assunto, conhecedores daquele assunto. O anjo arrependido não tem nada. O anjo arrependido não tem conhecimento, não tem entendimento, não tem nem raciocínio, nem consciência. Fica unicamente na mão dos anjos caídos, na dependência e na carência dos anjos caídos. Então, os anjos caídos, eles agora estão no YouTube. Os anjos caídos agora estão no YouTube, atrás de seguidores, para seguir eles, para eles ditar as regras, para eles ditarem novos costumes, para eles ditarem as mudanças. Porque o anjo arrependido é incapaz de raciocinar
analisar e tirar uma conclusão própria, sua, de si mesmo. Tudo que os anjos arrependidos têm, foram os anjos caídos que deram. É por isso que eles são tão carentes e dependentes dos anjos caídos. E os anjos caídos tiram proveito da situação. Porque os anjos arrependidos ficam nas mãos, no domínio, poder e autoridade dos anjos caídos. Porque eles seguem regras, cuidados e disciplina dos anjos caídos. Os anjos caídos, com essas caras bonitas no YouTube, com essas roupas bonitas, com essas falas estranhas, porque eles trazem assunto dos confins da terra, para os anjos arrependidos saber, para os anjos arrependidos entender, para os anjos arrependidos conhecer. Ainda que o anjo arrependido não precise de nada daquilo, mas ele tem que ter aquele conhecimento que o anjo caído trouxe para ele. Porque eles não passam de presas dos anjos caídos. E eles são formados pelos anjos caídos. O que eles sabem foi os anjos caídos que ensinaram. Ditaram regras para eles, regras de conduta, regras de costumes, regras de estilo de vida. Os anjos arrependidos, se o Espírito Santo não se manifestasse nos últimos dias, assim como manifestou com esses 2 canais no YouTube, eles não teriam a mínima possibilidade, a mínima condição de se separar dos anjos caídos. Porque os anjos caídos se transformou nos seus mestres, nos seus doutores, nos seus instrutores. E pelos anjos caídos, eles aprendem o que têm que aprender. Eles ouvem o que têm que ouvir. E eles caminham nas decisões de suas vidas na regra dos anjos caídos. Os anjos caídos ditam as suas regras, dita os seus costumes, dita a vida que eles têm que viver. Porque o anjo arrependido é uma alma vivente, que a palavra diz que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. Então, o anjo arrependido, desprovido do conhecimento do Eterno, da palavra do Eterno, foi se servir dos anjos caídos, aprender com os anjos caídos, ir para as religiões dos anjos caídos, seguir os anjos caídos, fazer o que os anjos caídos fazem, andar com eles, aprender costumes deles, regras deles, conhecimento deles, viver conforme eles, andar no aprendizado deles. Mas o Espírito Santo montou esses 2 canais para servir aos anjos arrependidos, para alimentar os anjos arrependidos, para ensinar os anjos arrependidos. Porque agora os anjos arrependidos não precisam mais viver na carência, da dependência do anjo caído. O seu doutor que fez a sua faculdade, que tem lá a sua especialidade naquele tipo de assunto, naquele tipo de situação, que tem lá as suas respostas para tudo que o anjo arrependido quer saber. O anjo caído tem uma resposta. O anjo caído sabe, porque o anjo caído
teve o caminho aberto, a porta aberta para Satanás ensinar, deixar ele ser, ele conseguir, ele ter, para Satanás usar ele como ferramenta e instrumento para manipular, controlar e dominar o anjo arrependido. Então Satanás fechou as faculdades para os anjos arrependidos. Fechou o conhecimento para os anjos arrependidos. E abriu as portas das faculdades para os anjos caídos. E as portas do conhecimento para os anjos caídos. Com um único propósito: quem dominar quem? Quem está acima de quem? Quem no colocar quem no lugar de quem? Então, quem está acima do comando? Quem está acima do governo? Os anjos caídos. Porque eles foram para as escolas, para as faculdades, para se tornar especialistas, para estar acima do anjo arrependido, no conhecimento, na sabedoria, no entendimento. Então, Satanás colocou os anjos caídos para ter conhecimento, para ter sabedoria, para ter entendimento, para ser um conhecedor do assunto, de qualquer assunto. Para cada assunto ter um anjo caído especialista. Para que Satanás fez isso? Para os anjos caídos está no poder, acima do anjo arrependido. E o anjo arrependido, na carência e na dependência do conhecimento do anjo caído. E assim, o anjo caído, Lúcifer, o rebelde, manteve tudo no controle, manteve tudo no domínio, manteve todos os anjos arrependidos no controle e no domínio da falta de conhecimento, da falta de entendimento, da falta de sabedoria, da falta de conhecer, saber, aprender, entender, para ser um desprovido, um desconhecido, um que não sabe de nada. E simplesmente recorrer aos anjos caídos, porque eles são os doutores, eles são os professores, eles são os especialistas, eles são os analistas, eles sabem tudo, qualquer tipo de assunto, é eles quem sabe, é eles quem tem o conhecimento. E o anjo arrependido fica na dependência deles, só aprende com eles, só sabe com eles. E o que o anjo arrependido vai aprender com os anjos caídos, os demônios? Servir a Satanás, fazer a vontade de Satanás. Porque a palavra do Eterno, Satanás está cortada dela. Satanás não entende a palavra do Eterno. O Eterno tirou a palavra dele. Ele está cortado da palavra. Ele não tem a palavra, ele tem a morte. Então ele preparou os anjos arrependidos dele, os anjos caídos dele. Então Satanás preparou os anjos caídos dele com toda a arte e forma de conhecimento, através de faculdades, através de livros, através de escolas superiores. Ele preparou todos os anjos caídos, ele treinou, ele ensinou, ele deixou aptos e capazes de oferecer ao anjo arrependido aquele conhecimento que ele não tem, aquela sabedoria que ele não tem, aquele entendimento que ele não tem. Mas o entendimento e a sabedoria, o conhecimento, que é contra a palavra do Eterno, é contra a
palavra do Eterno. Afinal de contas, ele é a morte. O Eterno é a vida. O que tem em comum os dois? Nada. Nada. A morte com a vida não tem nada. Não tem nada em comum. Não tem nada que possa comparar. Os anjos arrependidos não passam de vítimas dos anjos caídos, vítimas de Satanás. Em tudo, eles são vítimas. Porque os anjos caídos, eles são especialistas na arte de enganar, na arte de iludir e na arte de fazer o anjo arrependido nem se lembrar que o Eterno existe, nem se lembrar que precisa ler as Escrituras Sagradas. Então, tudo que os anjos caídos querem é anular a existência do Eterno, anular a palavra do Eterno, para o anjo arrependido descer para o lago de fogo com eles, unicamente com esse propósito, unicamente com este objetivo. Eles estudam, eles aprendem, eles se dedicam, eles sobressaem, eles ficam por cima, eles estão acima dos anjos arrependidos. Sempre eles estão um passo além dos anjos arrependidos. Em tudo nessa terra, eles superam o anjo arrependido. Eles superam no esporte, eles superam na música, eles superam na escola, eles superam em tudo. Em tudo. Até aquelas crianças, quando eles vêm dizendo que aquela criança é uma criança dotada, sabe? Aquela criança que eles dizem que é o menino prodígio, a menina prodígio, aquela criança mal consegue andar, mal consegue falar. Você coloca a criança perto de um piano, a criança toca o piano, igual um adulto. De repente, aquela criança já conhece de assunto que só quem foi numa faculdade para ter aquele conhecimento. Aquela criança, ela nasce com algo sobressaindo a todas as crianças, que não são igual a ela. Aí eles dizem que a criança é superdotada. Bom, vamos analisar a questão dessa criança superdotada. Por que o Eterno enviaria na terra crianças inocentes que ia aprender tudo com o passar do tempo, crescimento e desenvolvimento daquela criança, mas de repente o Eterno manda uma criança que ela já sabe de tudo sem ninguém ensinar. Sem pisar o pé numa escola, ela já sabe de tudo. Por que o Eterno faria isso? Para que o Eterno queria essa criança superdotada na terra? Para fazer o que para ele? Porque a única criança que existiu na terra, que era uma criança inteligente, era uma criança que podia até se falar daquela criança, era o filho dele quando nasceu na terra. Mas ele tinha um propósito. O filho dele morreria para salvar a humanidade. Mas depois do filho dele, ainda que falaram alguma coisa de admirável daquela criança, o Eterno tinha um propósito. Era o filho dele, ia morrer para salvar a humanidade. Mas fora o filho dele, qual foi a criança que nasceu aqui, superdotada, que o Eterno mandou? Para quê? Que propósito tinha aquela criança? Bom, o Eterno não tem propósito em nenhuma criança dessa. Porque o único propósito que ele teve foi no filho dele. De ser uma criança formidável, admirável. Foi o filho dele. Morrer pela humanidade. Mas o Eterno não tem parte com essas crianças superdotadas
que não foram à escola, ninguém ensinou nada e a criança sabe tudo. A criança sabe tocar um instrumento como ninguém sabe. A criança trata de assunto como que ninguém nunca tratou. Tem que ir para uma escola especializada para entender daquele assunto. E também não seria naquela idade que aquela criança ia. Como que a mente dela, as faculdades dela mentais, tinha a capacidade de tratar de assuntos, de coisas de adulto. O Eterno só tem uma resposta para essa criança superdotada. Ali é um demônio. Se você conhece uma criança que já sabe de tudo, sabe de assunto, que ninguém nunca tratou com ela, e que ela tinha que ir para uma escola para ela estudar muito para saber daqueles assuntos, e ela trata desses assuntos com a maior naturalidade, em uma simplicidade que as pessoas até admiram pelo tamanho da criança, ali é um demônio. Olha, um demônio é antigo. Um demônio é desde o reino. Um demônio era um anjo. Vocês sabem da rebelião, vocês sabem da queda. O demônio era um anjo. O demônio era um anjo que foi criado quando o Eterno chamou o seu rei na existência. O Eterno chamou o seu rei na existência. Esse anjo já estava lá. Depois houve a rebelião, houve a queda, saiu da posição de anjo para demônio, nascem na terra. Então, a prova é essa, que os demônios nascem na terra. Aí você vê uma criança com uma capacidade dessa, que uma pessoa precisaria crescer, ter uma certa idade, estudar bastante, fazer faculdade, ler muitos livros, para por aí ela deveria ser uma pessoa inteligente e até tratar daqueles assuntos, porque no desenvolvimento da vida dela, ela foi buscar tudo aquilo. Ela teve um acúmulo de aprendizado, de conhecimento. Mas veja a idade, veja o tamanho, como que ela já conseguiu tudo isso, toda essa bagagem que ela ajuntou na vida dela. Mas você vê uma criança que nem estuda, e a criança já sabe de tudo, já trata de assuntos que só pessoas que realmente faziam uma faculdade para entender daquele assunto, e aquela criança não fez nada, e simplesmente ela sabe, e simplesmente ela trata daquele assunto de uma forma simples e natural, como se ela fosse velha naquele assunto. É velha mesmo, é um demônio. É um demônio velho que caiu na rebelião lá no fim, quando o Eterno chamou para reconciliação. Quando fala no fim, lá, no começo, que virou fim para eles. Então, aquele demônio é um demônio velho, desde lá da criação do reino, que caiu na rebelião, saiu da posição de anjo, virou demônio. E você tem ideia de quantas vezes, de quantos corpos aquele demônio já passou? Você tem ideia? Você tem ideia de quantos corpos aquele demônio já passou? Quantas vidas aquele demônio já viveu? Você tem ideia da bagagem de conhecimento, da bagagem de entendimento que aquele demônio tem? Em quantos corpos ele já passou? Tem ideia? Mas simplesmente, agora ele está no corpo dessa criança superdotada. Bom, essa criança é superdotada mesmo, de demônio. Demônio velho, demônio antigo, que já passou por vários corpos, várias vidas, que agora está no corpo dessa criança. E agora essa criança sabe o que ela não viveu, ela sabe o que ela não estudou, porque o demônio que está no corpo dela, o demônio que é ela, a criança, tem uma longa história nessa terra. Tem uma longa vida nessa terra. É isso aí.
Então vocês que se admiram com uma criança dessa, vocês que não têm resposta para uma criança dessa, é um demônio. Sabe quando o Espírito Santo fala que o demônio nasce em um corpo de carne nessa terra? É o que você está vendo aí. Essa criança é um demônio. É por isso que ele sabe de tudo. É por isso que ele conhece tudo. É por isso que ele é um conhecedor. Ele é um sábio. Ele tem muita sabedoria. Ele teve muitas vidas na carne. Ele andou em muitos corpos. Já viveu através de muitos corpos. Já aprendeu muito. Sabe muito. E agora, quem não conhece a história dos demônios que nascem aqui na terra, em um corpo de carne, admira de uma criança que sabe tudo. Bom, o Espírito Santo não admira, não. E agora está dizendo para vocês também não admirar. Aí é um demônio. Por isso que sabe tudo. Por isso que entende de tudo. Por isso é um demônio sábio. Vocês agora não se confundem mais. Vocês agora têm a verdade. Os anjos arrependidos vão entender o que o Espírito Santo fala. Mas os anjos caídos, que são demônios também, igual essa criança, eles vão ignorar. Eles vão fingir que não estão ouvindo. Eles vão fingir que não sabem nada. Que o Eterno não está falando com eles. Que eles não estão ouvindo. Mas eles estão. Exatamente agora. Exatamente agora. Eles ouvem o Espírito Santo. Eles sabem que é verdade. E eles também sabem que o Espírito Santo veio para revelar esse segredo. Eles ocultam no meio dos anjos arrependidos, aqui nessa terra, se passando por uma pessoa. Que agora o Espírito Santo diz, é demônio. E você tenha cuidado com o seu marido não ser um demônio. Você tenha cuidado com a sua mãe não ser um demônio. Você tenha cuidado com o seu filho não ser um demônio. O seu bebê aí no berço, não ser um demônio. O seu bebê na sua barriga, não ser um demônio. O Espírito Santo diz. O Espírito Santo diz. E não tem quem possa calar a boca do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o Eterno, manda nos demônios, manda em Satanás, manda em tudo. Manda em tudo. E o Espírito Santo diz mais. Vocês, mulherada, vocês da bebedeira, vocês da farraiada, vocês da dança, vocês do sapato alto, vocês das roupas coladas sedutoras, vocês dos cabelos pintados, vocês das bocas vermelhas, vocês da maquiagem, vocês das unhas grandes, vocês que andam seduzindo os homens, vocês que andam provocando os homens, vocês com suas calças coladas, vocês com suas saias curtas, suas saias lascadas, vocês que andam todas produzidas, vocês que se dizem poderosas, vocês mulheres, mulheres provocantes, mulheres sedutoras, mulheres que seduzem os homens, provoca desejo nos homens, mulheres adúlteras, mulheres prostitutas, mulheres que não respeitam a família, não respeitam o casamento, não respeitam os filhos, não respeitam o marido, mulheres que acham que vai ter filho quando quiser, com quem quiser, vai ficar com quem quiser, casar com quem quiser, quando quiser. Vocês, mulheres, vocês que se dizem independentes, faz do corpo de vocês o que quiser, o que é bonito é para se mostrar, a fila anda, o Espírito Santo está falando com vocês, mulheres, vocês, prostitutas,
Prostitutas que vendem os corpos pelas esquinas, que oferecem os seus corpos por dinheiro. Vocês, mulheres, que também não oferecem os corpos por dinheiro, mas fazem o mesmo que as prostitutas fazem. Vocês também são igual a elas. Vocês não mudam do padrão delas. Elas vendem o corpo, elas se prostituem por dinheiro. E vocês fazem o mesmo que elas fazem. Só que vocês não cobram nada. Mas vocês são prostitutas igual a elas. Vocês não são diferentes delas. O Espírito Santo fala por todas vocês, mulheres. Vocês, mulheres. Vocês, mulheres. Vocês nas prostituição de vocês. Vocês nos adultérios de vocês. Vocês vão carregar demônios nas suas barrigas. Porque vocês vão engravidar de demônios. Mulheres, vocês estão preparadas para ter filhos para os demônios? Vocês estão? Porque o que vai acontecer com vocês, mulheres? Vocês ficarão grávidas de demônios. Porque o Espírito Santo já falou que os demônios nascem nessa terra. E nascem através de vocês. Nascem na barriga. É gerado na barriga de vocês. E nasce através de vocês. Vocês acham, mulheres, que Satanás produziu vocês tanto assim? Para quê? Para quê, mulheres? Satanás produziu tanto vocês? Para quê? Unicamente para vocês serem belas? Unicamente para vocês serem lindas? Unicamente para vocês ficar no pé da pia lavando louça? Pegado na vassoura, varrendo a casa? Unicamente para isso? Para vocês ficar cuidando dos seus filhos? Mulheres, se foi para isso, então por que vocês não ficam, mulheres? Então por que vocês desapareceram de dentro das suas casas? Abandonaram seus filhos, abandonaram seus maridos e correram para os seus empregos. Por que vocês fizeram isso? Porque é exatamente o que os demônios queriam. Vocês bonitas, belas, lindas, maravilhosas, para ter filhos para eles. Então vocês, mulheres, se preparam. Vocês não terão mais alma vivente. Porque, mulheres, para a surpresa de vocês, o Eterno diz: não vai nascer mais anjo arrependido. Não vai nascer mais anjo arrependido nessa terra. Porque acabou. Já nasceram as almas viventes. Mulheres que estão grávidas por aí. Na sua barriga tem um demônio. Na sua barriga tem um demônio. Você vai ser mãe de um demônio. Porque o Espírito Santo veio para revelar o segredo dos demônios. O segredo dos demônios que nasce aqui na terra, em um corpo de carne. Então, demônios nascer aqui na terra, em um corpo de carne. É você, mulher, que está grávida. O seu filho, o seu feto é um demônio. O seu feto é um demônio. E vai gerar um corpo que esse demônio vai nascer. E você vai ser mãe de um demônio. É assim que funciona. É assim que funciona. E não é só você, mulher. Todas as mulheres do mundo. É do mundo. Só vai nascer demônio. Só vai nascer demônio. Só vão engravidar de demônios. O Espírito Santo avisou a vocês, mulheres. Mulheres prostitutas. Mulheres que se prostituem. Mulheres adúlteras. Que não tem compromisso com seus casamentos. Não tem compromisso com seus filhos. Não tem compromisso com seus maridos. O Eterno está falando com vocês. Você engravidar, mulher, você já sabe o que está na sua barriga. Um demônio. E não adianta você partir para o aborto. Não adianta. Não adianta. O Eterno não permite que faça isso.
O Eterno não permitiu que abortasse um anjo arrependido, o Eterno também não permite que aborte um demônio. É isso aí, um demônio. Então, mulher, você se cuida. Se você não quiser ser mãe de um demônio, então não fornique. Então não fique na fornicação. Então não fique no adultério. O Eterno tem uma saída para as mulheres anjo arrependido. Porque as mulheres demônio não adianta. Elas são demônio mesmo, vai parecer os demônios. Agora o Eterno tem uma saída para as mulheres que são anjo arrependido. Venha para os pés do Eterno. Venha para as Escrituras Sagradas. Volte-se para a palavra. Volte-se para o Espírito Santo. Volte-se para o Eterno. E o Eterno cuida de você, para também não ser mãe de um demônio. Agora, se você ignorar o Espírito Santo, ignorar a palavra, ignorar o recado que o Eterno deu, aí problema seu, você engravidar de um demônio. Depois você vai saber o que vai acontecer com um demônio dentro da sua barriga. Esse é o alerta do Espírito Santo para as mulheradas que estão absolutas, que dizem que pode tudo. O que não pode é ficar com o corpo feio, o corpo estragado, o corpo deformado. Mas enquanto tiver um corpo bonito, um corpo bem torneado, um corpo com aquela condição que possa exibir, então o Eterno está falando com vocês, que anda na exibição do corpo. Que hoje em dia o que importa é um corpo bonito para exibir. Hoje em dia o que importa é um corpo bonito para exibir. Mas quem trouxe esse entendimento de um corpo bonito para exibir? Exibir para quem? Para os próprios demônios. Para os próprios demônios. Porque quem gosta de corpos? Eles. Quem não pode ver um corpo? Eles. Quem possui um corpo? Eles. Quem gosta de fornicação? Eles. Quem gosta de adultério? Eles. Quem anda nos prazeres carnais, nos desejos carnais? Eles. Quem gosta dos desejos desenfreados? Os desejos desregrados? Eles. Então, mulheres, o Espírito Santo avisou a vocês. Vocês que são demônio, mulheres, demônio. Problema de vocês que foram obedecer Satanás na queda. Preferiram ele do que o Eterno. Então, problema de vocês com seus demônios na barriga. Continuem seguindo Satanás, o anjo caído, que foi a escolha de vocês. Mas as que são anjos arrependidos, o Eterno tem um livramento. Volte-se para a palavra. Volte-se para o Eterno. Volte-se para o Espírito Santo. Mas o Eterno não está mandando e ouvir ninguém. E ouvir ninguém. E ouvir a palavra da boca de ninguém. E em lugar nenhum ouvir ninguém. O Eterno está falando, vem para a palavra. Vem ler a palavra em casa. Fazer a leitura da palavra em casa. Buscar o Eterno em casa. E o Eterno tem um livramento para você. Engravidar de um demônio. Você, anjo arrependido que é mulher. Mas se você desprezar o que o Eterno está falando e você aparecer grávida, você já sabe. É um demônio na sua barriga. Então você aguarde o que vai acontecer com esse demônio na sua barriga. Paizinho querido maravilhoso. Paizinho querido bondoso. O que precisa agora são as mulheres que são anjo arrependido. Vim para a palavra e se arrepender dos seus pecados de prostituição e adultério. E o Espírito Santo fala mais uma coisa. A mulher que for um anjo arrependido, ela vai se sentir incomodada com
com esse alerta que o Espírito Santo deu. E ela vai correr para os pés do Eterno. Ela vai correr para a palavra. Ela vai obedecer ao Espírito Santo. Mas se for um anjo caído, um demônio, naquele corpo, ouvir essa ministração, vai se fingir de surda. Vai se fingir de lesada. Vai se fingir que não está falando com ela. Vai agir como se não estivesse ouvindo nada. Não está ouvindo nada. E em outros casos, não vai ouvir. Vai ignorar, vai desprezar e não vai dar a mínima. Bom, isso não é de se admirar. É um demônio, não tem salvação mesmo. O que o Eterno não quer é que o anjo arrependido tenha o mesmo comportamento. A consciência não pesar, não se constranger, não se incomodar, vir para a palavra, obedecer ao Espírito Santo, para o Eterno, ajudar no livramento, ajudar na situação, até da salvação à vida eterna. Mas o Espírito Santo já sabe que as mulheres anjos caídos, demônio, essa palavra não é para elas. Não é para elas. O Eterno não está alertando nenhuma mulher, demônio, anjo caído. Porque elas vão ter filha dos demônios mesmo. E elas vão trazer demônio para a terra. Sempre trouxeram. Elas sempre trouxeram. Não é novidade demônios na terra. Novidade é o que o Eterno está revelando. Para que hoje vocês fiquem sabendo da existência deles no meio de vocês. Se passando por gente. Pessoas normais. Eles sempre existiram. Eles sempre nasceram na terra. Eles sempre foram pessoas grandes, pessoas importantes, pessoas que marcaram história, marcaram épocas, fizeram história, deixaram história. E também eles foram pessoas simples, que apenas formaram uma família e viveram na terra, felizmente, alegremente, contentemente, no reino do Lúcifer. O que o Espírito Santo está fazendo hoje, e que já está fazendo há tempo, não é de hoje que está falando isso, é alertando os anjos arrependidos, as mulheres anjos arrependidos, para elas não cair nessa situação de engravidar de um demônio. Então o Espírito Santo não está falando com as mulheres anjos caídos do demônio. Elas podem ter os seus demônios, engravidar seus demônios, trazer demônio para a terra. Ela é um demônio também? Que diferença faz? É apenas um demônio gerando outro. Agora, esse alerta é para as mulheres que são anjos arrependidos. Elas se voltar para a palavra, elas se voltar para o Eterno. E o Eterno ajuda elas na condição da salvação, a vida eterna delas. É por isso que o Espírito Santo está dando esse alerta para as mulheres anjo arrependido. Então, quem for anjo arrependido, o Eterno sabe. Quem é anjo caído, o Eterno também sabe. Então, essa ministração se trata disso. O Espírito Santo alertar as mulheres anjos arrependidos. Agora, as que são demônio, é o que eles têm que fazer mesmo. Trazer seus demônios para a terra. Deixar os demônios nascer na terra. E o fim deles vai ser o lago de fogo. Agora, a mulher anjo arrependido, ela não tem ideia do que vai acontecer com ela. Ela fica grávida de um demônio. Ela não tem noção. Ela não tem noção. Porque o arrebatamento está se aproximando. E ela fica grávida na terra de um demônio depois do arrebatamento. Ela não tem ideia do que vai acontecer com ela. Ela não tem ideia. Ela não tem ideia. Mas o Espírito Santo vai dizer a ela: mulher, você é anjo arrependido, que anda na sua fornicação, na sua prostituição,
no seu adultério, você ficar grávida de um demônio, aconteceu o arrebatamento e você estiver grávida dele, você não só porque você não está fazendo nada para participar do arrebatamento. Então o demônio vai abrir a sua barriga e vai sair com você viva. Mulher, acorda. Se tu não quer passar por isso, tu não vai engravidar de um demônio. Porque tu, mulher, já está sendo avisada. Só vai nascer demônio na terra. Tu vai entrar num negócio desse se você quiser. Você engravidar, tomar remédio, o Eterno não aceita. O Eterno não aceita aborto de forma alguma. De forma nenhuma. Tomar remédio também você não vai poder. Porque os padrões do Eterno continuam o mesmo. Ele não vai mudar a palavra dele. Ele não vai mudar nada do que ele falou para favorecer ninguém a fazer o que é errado. Então você só tem uma saída. Se voltar para a palavra. Se voltar para a palavra. O Espírito Santo está dizendo a palavra. Não é você ir ouvir ninguém no YouTube. Não é você ir ouvir nenhum pastor. Não é você ir para nenhum prostíbulo religioso, evangélico. O Espírito Santo não está lhe falando disso. Lê a palavra em casa. Abrir a Bíblia em casa. Lê de forma reta. Livro por livro. Começar a estudar a palavra em casa. Aí o Eterno vai ver que você está buscando Ele. Aonde tem que buscar? Aonde deveria buscar? O Eterno vem te atender. Mas se Ele te vê nessas condições, obedecendo o Espírito Santo, buscando o Eterno na palavra dEle, e não lê a palavra pulando, não lê a palavra pulando, capítulo e versículo, nem com corte, título e subtítulo. Leia o livro de forma reta. Reta. Corta capítulo e versículo, corta título e subtítulo. Lê a palavra reta. Reta. Para você entender o que exatamente está falando a mensagem que você está lendo. Se você for ler assim, como o Espírito Santo lhe orienta, o Eterno vai te ver e ele vai interessar por você. Se ele vê você fazendo a sua parte. A sua parte. Você faz a sua parte, que o Espírito Santo está mandando. Depois o Eterno vê a sua. Depois o Eterno vem com a dele. E ele pode te livrar de você ser mãe de um demônio, você ficar no arrebatamento e o demônio partir a sua barriga no meio e sair de dentro de você. Se você não quiser passar por isso, mulher, anjo arrependido, escuta o Espírito Santo. É a melhor saída para você.